Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje a gente vai falar muito rapidamente, como a gente sempre faz, dando apenas uma alusão para que as pessoas que me seguem tenham uma ideia, né, mais clara sobre os livros da Bíblia. É uma maneira que eu uso para poder partilhar com vocês o pouco que sei sobre a Sagrada Escritura no ângulo da antropologia, da história, da ciência, da teologia, da filosofia. E eu me sinto quase que na obrigação de partilhar com as pessoas aquilo que sei. Eu não tenho direito de guardar para mim aquilo que eu aprendi ao longo de muito tempo sobre as coisas de Deus e as coisas da humanidade. O Gênesis, que nós vamos ver hoje, nos livros do Pentateuco, essa noção geral, como costumo dizer, o Gênesis é dividido em duas partes. Uma parte bem pequenininha, que é o Gênesis, que fala da criação, capítulo 1, e do capítulo 1 até o capítulo 11, que vai fazer uma narrativa lendária, e a partir do capítulo 12, que vai fazer uma narrativa sobre a origem do povo de Deus. De 1 até o 11 é uma narrativa sobre a origem da vida e depois a origem do povo de Deus. Aí é história, aí é científico, aí é real. A origem do povo de Deus, como nós já sabemos, começa com Abraão, nosso pai na fé. Já falamos sobre eles muito rapidamente, mas já tocamos alguma coisa. Nós vamos depois caminhando sobre esses assuntos no Êxodo, que nós vamos falar mais um pouquinho dos patriarcas, porque o interesse nosso hoje não é falar de patriarcas da Sagrada Escritura, mas é falar sobre o contexto geral do livro. Então, o início da história é um ato de fé. Abraão acreditou no Deus da vida, acreditou e começou a levar a sério isso. O livro, então, do Êxodo, do Gênesis, ele é escrito por muita gente, muita gente. Então, tem partes do livro, e isso não significa esse capítulo ou aquele, não. Dentro do mesmo capítulo, às vezes, tem várias narrações diferentes. Então, o livro do Êxodo, ele é um livro escrito por duas tradições fortes de Israel, que não se esqueçam que não começaram a escrever em tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, não começaram escrevendo já. Os escritos foram muito depois. Antes era a tradição oral, passava de pai para filho. A gente está sempre tocando nesse assunto. Mas agora, no livro do Gênesis, duas tradições que trabalham direto no livro. E uma chama tradição javista e a outra tradição eloísta. A tradição javista, ela é muito monótona. Javista é aquele grupo de judeus que chamavam Deus de Javé. Tinha Deus como Javé, ou Iavé. E o outro é o grupo eloísta, javista e eloísta. Javista tinha Deus Iavé, que nós chamamos de Javé, e a eloísta tinha o Deus Elohim. O Deus Elohim. Inclusive na cruz, Jesus, ele se apresenta chamando Deus pelos eloístas, não pelos javistas.
Jesus vai ligar isso a heroísmo. Claro que ele não estava ligando isso lá, mas com certeza ele tinha essa ideia dos eloístas. Ele chama na cruz Javé de Elohim, ou Eloi, Eloi, Elohim, Elohim, dos eloístas. E tem a tradição javista. Então, dentro do livro, cada hora é um grupo que está escrevendo. Quando foram escrever, aconteceu isso. E o autor sagrado une tudo. Vai unindo tudo, formando as tradições. E essas tradições, elas não existiam só para escrever, não. Elas existiam na tradição oral. E quando eles vão escrever e unir esses papiros, então aí sim começa a haver essas, tanto eloísta quanto a javista, começa a ficar juntos. Como que a gente percebe a diferença? Porque a tradição javista é a que mais tem no livro do Gênesis, ela é muito monótona. Ela é muito monótona. Então vai falar de um, de outro, de esse, daquele, desse, daquele. Fica aquele monótono o livro. E a tradição eloísta, não. A tradição eloísta ela vai contando os fatos sem ter adentrado naquilo que é pormenor. Então você está lendo o livro. Você quando percebe que o autor começa a falar nome de gente, começa a falar nome de fatos e de gente, nome de fatos e de gente, de local, nome de lugares. Essa tradição, ela é javista. É o povo que chamava Deus de Javé, que contou assim. Contava-se assim. Quando você começa a ler de novo e percebe que o texto já não fala muito nome de gente, mas os fatos que estavam acontecendo, Deus que estava agindo, Deus que estava isso, pediu oração em nome de Deus, enfim... Deus pedindo justiça, Deus pedindo veracidade, Deus pedindo paz, eloísta, aqueles que chamavam Javé de Elohim. Então, essa tradição, essas duas tradições, elas compõem o livro do Gênesis. E no livro do Gênesis começa a haver também o dualismo entre o bem e o mal. Isso, por que no livro do Gênesis aparece isso? Porque aí a tradição eloísta. A tradição eloísta, ela era muito forte em Israel, principalmente na época do exílio da Babilônia, na época dos profetas. Possivelmente, essas tradições foram escritas nessa época que juntaram esses livros eloístas. Eles são mais sociólogos, são livros mais de nível social, mais para exigências de comportamento social, de justiça, de fraternidade, de solidariedade. Então, é nesse sentido que vai formando. Então, lá aparece o bem e o mal que norteia. E segunda coisa é a fraternidade. A fraternidade já é do grupo javista. E ela vai enumerar também, misturando com a outra tradição, muitas coisas. Na fraternidade, por exemplo, vai mostrar que, uma vez rompida a atitude de fraternidade, faz menção a Caim e Abel, rompendo essa margem, rompendo a fraternidade, dá uma margem sem precedentes para perseguições, para vinganças, né? Então o autor vai dizer assim que vai faltar paciência, vai ter dominação, vai ter desconfiança, vai ter exploração, vai ter escravidão, vai ter torturas, vinganças. Por que isso? Porque faltou a fraternidade. Onde há fraternidade, não há essas coisas. Então, quanto menos fraternas as pessoas vão se tornando, isso vale para hoje, mais tortura acontece, mais escravidão acontece,
mais vinganças acontecem. Nós vemos todos os dias aí pessoas tirando a vida um do outro, a vida perdendo o seu verdadeiro valor, a vida que passa a valer nada, por nada se mata. Por que isso? Porque faltou fraternidade, faltou relacionamento humano, faltou paz, faltou amor, faltou justiça. A dominação, a desconfiança, a exploração, a escravidão, isso gera insegurança nas pessoas. Então, todo o livro do Gênesis, em linha muito geral, vai trabalhar essa espinha dorsal, essa base. É essa base que vai nortear dentro de duas tradições, a javista e a eloísta. Clique no canal, dê um joinha, inscreva-se, sejamos humanos, vivamos em paz.